Bem-vindo ao Timorcast, o podcast do Deslizante. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Poesia, uma data que celebra a expressão artística, a criatividade e o poder das palavras. Para marcar este dia especial, temos conosco Rosério Sávio, jovem poeta timorense, que nos vai falar sobre a importância da poesia, o seu impacto na sociedade e a forma como as palavras podem transformar realidades. Rosério Sávio é formador e investigador de história e tem vindo a destacar-se no panorama literário timorense com a sua escrita. Olá, Rosério. Olá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter-te conosco. Ok. E vamos logo para a entrevista. O que te inspirou a escrever a poesia? Muitas coisas, né? O contacto com várias pessoas, a injustiça social, a cultura de Timor-Leste, o amor, a alegria, a natureza, a beleza, a solidão, a noite escura, as ondas do mar, o ritmo do som, etc. Há poetas que influenciam a sua escrita? Quais são as suas principais referências? Como já disse, Fernando Silva e Borges da Costa. Mas atualmente existem vários poetas. Gosto muito do estilo do poeta chileno, Pablo Neruda. Até eu traduzi algumas poesias de Neruda originalmente em língua espanhola, né? Mas eu li-o em inglês, português e uma comparação em língua indonésia e traduz para o teto. E outro é do poeta indonésio, Situmorang. Li alguns poemas de Ruizinati, Fernando Pessoa, o Agostinho Neto, como Havemos de Voltar, Bertolt Brecht, o Frederico Lorca e Otávio Paz, poeta mexicano, e etc. Podes contar-nos um pouco sobre o teu primeiro contato com a poesia? Eu fazia parte da comunidade de Fataluco, em Lautém, que tal como outros grupos etnolinguísticos timorenses, tem uma cultura da tradição oral muito forte. E desde criança costumava ouvir os Lianai, o dono da palavra, o contador da história, a rezar nos rituais. Seja numa cerimônia sagrada ou numa festa popular para diversão. E em Fataluco temos a tradição de Nololo, ou Hamulak em Tetum, e Vai-Ho-Ho, como Dadolin em Tetum, que pode ser categorizado como poesia tradicional de Timor-Leste, porque a forma nos versos é como na poesia. Portanto, na minha adolescência, no início dos anos 2000, comecei a ler o livro de José Ramos Horta, Funo, Unfinished Saga of East Timor, que citava um verso do poeta timorense, Fernando Silva, que num livro recente do historiador japonês, Kiso Tetsuya, em Placing East Timor, publicado no ano passado, o coloca como o escritor pioneiro que fundou o imaginário do que é ser timorense através da obra literária. Mais ou menos como José Rizal na Filipina ou Pramudia Anantatoer na Indonésia. Contactei também
a coletânea de poesia de Borges da Costa, compilada por jornalista australiana Gilles Joliffe. Pelo menos estas obras influenciaram no início a começar a ter paixão pela poesia. E como é o teu processo de criação poética? Como pode repetir? Como é o teu processo de criação poética? Isto não é uma pergunta fácil, né? Fácil de responder, mas precisamente ter a sensibilidade de perceber a vida, ouvir os sons, tentar ver as coisas de formas diferentes. Por exemplo, mesmo numa situação caótica, pode dar-lhe inspiração para escrever, né? E também precisa de ter paixão pelas suas palavras. E como todos estes processos dão uma dimensão escrita à expressão poética. E qual foi o primeiro poema que escreveste e sobre o que trata? Já esqueci da minha primeira poesia, porque é um processo longo. No início, escrevi vários poemas que não eram publicáveis, ou um processo de experimentação. E tentei encontrar o meu próprio estilo. E isso exige perseverança e consistência para continuar a escrever. Mas se consultar o meu website www.hrm.com, posso dizer que a minha primeira poesia é sobre em Tetum Calan, ou em português, A Noite. Mais ou menos isto sobre a beleza da noite. E segundo, foi inspirado no levantamento popular em Caras, em 1983, durante a ocupação indonésia. Hoje disse, conseguiu produzir vários poemas, mas não conseguiu publicar. E de que falam os teus poemas, por exemplo, os poemas que você já produziu? Trata de que assunto, por exemplo, educação? Não, várias temáticas, né? Sobre a natureza, o amor, a crítica social, a solidão, o amor, várias temáticas. E qual é o maior desafio para um poeta nos dias de hoje? Talvez, desde há muito tempo, que ser poeta não te vai tornar rico. Então, precisa também ter outra criatividade para sobreviver. Mas acredito no poder das palavras, que permitiram a uma pessoa enfrentar os desafios dos tempos atuais. Talvez as pessoas estejam mais interessadas nos aspectos visuais oferecidos pela tecnologia, mas se isso criar uma dependência total, a vida parecerá vazia. Neste ponto, o poder das palavras continuará a ganhar espaço. E hoje falou sobre os teus poemas, que falaram em vários temáticos. Então, em que língua escreves? Alguma vez experimentaste escrever noutra língua, como língua indonésia? Primeiro em Tetum. E as 3 poesias foram traduzidas para português. Escrevi também em Fataluku e língua indonésia. 2 em português já foram publicadas na revista da UNTL. E ainda estou a traduzir outras poesias. Mas mais confortável, quase todo em Tetum, né? Tetum para outra língua como isso. E hoje já falamos sobre ti e agora vamos abordar sobre o Dia Mundial da Poesia.
Para ti, o que significa o Dia Mundial da Poesia? O Dia Mundial da Poesia, para mim, é um momento crucial para continuarmos a encontrar as nossas próprias palavras. Acho que é uma breve resposta, né? Pois. E como é que a poesia pode influenciar o mundo e a sociedade? Pelo menos o poder da palavra enriquece a alma, né? Porque que as palavras têm a magia de transformar as pessoas. Assim as pessoas mudam a sociedade. Por exemplo, numa conversa com um guerrilheiro das Falentil, no início dos anos 2000, este disse que muitas vezes sentia que estava a perder o ânimo de continuar a guerra. Nesta situação, só canções revolucionárias, com as suas palavras, restauram o espírito para lutar, como os versos de Karara Sulimutu, Fora Melau, etc. Ok. Como vês o papel da poesia na preservação da cultura e da identidade de um povo? É crucial porque a transferência de conhecimento é mais possível através das palavras. Por isso a poesia desempenha um papel essencial neste sentido. Então, a partir da poesia, todos os conhecimentos podem preservar para gerações vindouras, né? Achas que a poesia ainda tem um espaço forte na sociedade atual? Domina pela tecnologia e pelo imediatismo? Apesar do lado negativo da tecnologia, por exemplo, no internet, eu acho que há também um lado positivo. Por exemplo, na cultura instantânea de hoje, talvez a poesia seja mais lida por ser curta, ao contrário dos romances que demoram muito tempo a ler tudo. Da mesma forma, a poesia torna-se mais acessível, livre e gratuita e já não se destina apenas ao consumo acadêmico e à cultura erudita. Ok. O que distingue um poema comum de um poema verdadeiramente marcante? Poesia comum é aquele que todas as pessoas têm a capacidade para escrever ou de se expressar. Mas uma poesia marcante inspirara muitas pessoas e durara mais tempos. Ou em questões institucionais, como na escola, pode ser canonizada pela necessidade de ensinamento. Alguns até se tornam clássicos. Ok. Achas que a poesia deve ser mais acessível ao público ou manter um certo nível de profundidade e subjetividade? Mais acessível ao público, um dos motivos é o fator internet nos dias de hoje, né? E claro, é natural que cada poesia tenha a sua própria subjetividade, tanto para o próprio poeta, como para a interpretação de cada leitor, partiam de uma certa subjetividade. Ok. Se pudesses escolher apenas uma palavra para definir a poesia, qual seria? Magia. Ok. Qual é o teu conselho para quem quer começar a escrever poesia? Ame as palavras e torne-se parte delas. Se tiver dificuldade em encontrar as palavras certas no início, continue a escrever para encontrar as suas próprias palavras e o seu próprio estilo.
Este último é como bônus. Podes partilhar um dos teus poemas? Ok, leia ou como é que é? Sim, pode declamar. Ok, há várias poesias favoritas, né? Mas não é preciso, porque eu não trago. Eu posso ver no meu website, né? À vontade, senhor. Que vou ler uma poesia que eu escrevi já, e foi publicado na revista da UNTL, na UNTL. O título, Aos Pés da Montanha. Dos cristais que dão um brilho ao amanhecer e a dança das folhas na brisa. Roubo para mim as tuas mãos, quando os negros pássaros se afastam e uma nevoa de luz se aproxima, seguida de um beijo estrelado como a noite, e enquanto o frio me congela, que as minhas mãos se perdem no teu cabelo em desalinho, fazendo-me tremer dentro do teu abraço, e as negras pedras que ganham vida nas histórias de embalar 1000 vezes contadas. Ao colo da montanha, onde se contam sonhos, e as estrelas cadentes vindas dos montes e das alturas, vindas das vozes vivas, do relinçar dos cavalos, do renascer das árvores, dos sinuosos caminhos, do rumor das águas, descendo e enchendo o vale, numa singela noite de Natal, outrora escura, dilacerada, ferida e cicatrizada. Então, muito obrigada, Roseiro, pelo momento de poesia e pela conversa. Tá bem, obrigado. Obrigada também aos que acompanharam a nossa conversa e feliz Dia Mundial da Poesia.